Muito bem, meus amigos, muito boa noite. Nós vamos, então, dando sequência aos nossos estudos sobre o tema amplo da mediunidade. Nós vamos retomando a nossa apostila, aquela promovida pela Federação Espírita Brasileira já há muitos anos, e nós, então, estaremos hoje a partir da página 181. E aí nós vamos buscar conhecer um pouco melhor algo que é, vamos dizer assim, extremamente importante, não só para os espíritas, mas para o mundo inteiro, porque é, até eu diria, uma ciência. É algo que nós temos que aprofundar, temos que nos debruçar para que tenhamos uma noção melhor de tudo isto. Lembrando que muitas vezes nós mesmos somos como que relacionáveis a este aspecto, que é muito típico da vida humana no planeta Terra, claro, porque estamos nos referindo ao mundo que é o nosso atualmente, que nós conhecemos um pouco melhor e que tem a ver com as características de uma realidade de expiações e de provas. Num certo sentido, um planeta ainda semi-primitivo, muito longe da regeneração, de tal maneira que, em função de toda uma história muito longa de cada um de nós, onde nós vivemos situações conflituosas e difíceis, o fenômeno da obsessão teve lugar, teve as suas raízes e nós hoje, de certa maneira, vivemos a sua herança, tanto quanto dependendo de como vivemos a vida atual, no mundo como um todo, estamos criando condições para processos obsessivos novos, que poderão perdurar, às vezes, até por muitos séculos, como sempre aconteceu. Então, o nosso tema é o tema 2 do módulo 3 do programa número 1, que é a apostila atual, e o tema chama-se Obsessão, Causas, Graus e Tipos. Então, o estudo de hoje vai nos trazer de volta Allan Kardec, claro, lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, levando em conta o livro dos médiuns e lembrando, antes de nós começarmos, que a questão da obsessão ela foi muito trabalhada pelo codificador em função de médiuns obsidiados. No tempo de Kardec, há mais de um século e meio atrás. Então, ele conheceu isto de perto e médiuns que ele conheceu ou que ele teve notícia viveram o drama sutil ou ostensivo da obsessão ou de uma influência espiritual persistente e danosa, comprometendo o próprio trabalho mediúnico, mas não só, comprometendo também o bem-estar, a vida em geral de cada médium. Mas antes de nós começarmos, valeria a pena a lembrança de que após esta dedicação dele ao estudo da obsessão, preocupado com os médiuns obsidiados, algo que, claro, existe e preocupa até hoje, preocupará por muito tempo, a ideia de que esse entendimento, na verdade, vai para muito além da vida de médiuns, de aprendizes, de médiuns experientes, porque todos, de certa maneira, no mundo podem estar sujeitos em diversas ocasiões da vida de cada um
ao drama da obsessão. Então, eu me lembro carinhosamente, de novo, de meu pai, Francisco Thyssen, quando ele, então presidente da FEB, escrevendo o prefácio do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda, que é um tratado a respeito deste tema, ele escrevia sobre a obsessão como o maior flagelo da humanidade. De tal maneira que, então, nós vamos começar a nossa apostila, buscando, então, o tema número 2. Talvez não vejamos tudo hoje, para que tenhamos também uma chance de tempo para trocarmos ideias sobre estas questões, tá bem? Então, partindo para a apostila, nós vamos ver. A obsessão na visão espírita é enfermidade psíquica. Então, até aqui já vale a pena a lembrança que todos os doentes mentais são obsidiados. Ponto. Outra ideia é a ideia de que se o se o processo obsessivo é mais importante, sejam espíritas ou não, médiums ou não, a obsessão está como que por trás dos mais variados problemas do ser humano na Terra. Então, toda vez que há sofrimento, toda vez que há expiação, toda vez que há enfermidade biológica, clínica ou enfermidade mental, nós estamos necessariamente diante de casos de influências espirituais ocultas, persistentes, pertinazes e que geram, por isso mesmo, as dificuldades, os sinais e sintomas dos transtornos relacionáveis a isto, seja do ponto de vista de indivíduos, de famílias ou de mesmo toda uma sociedade. Então, vamos ver isso melhor. Caracteriza-se pela subordinação de uma mente. Reparem que aqui ele vai, no texto, tratar muito dos casos de pessoas e não de instituições e grupos em dramas coletivos. Então, vamos voltando. Ele diz subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar-lhe a razão e a vontade. Ou seja, vai haver como que um domínio maior ou menor, um envolvimento mais superficial ou mais profundo da parte de um ou mais espíritos em relação a uma determinada pessoa ou um grupo delas ou mesmo uma instituição. É o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Talvez aqui valesse a pena lembrar da hierarquia dos espíritos. Espíritos de terceira ordem é que tem a ver com este problema que vamos examinando agora. São os espíritos imperfeitos. São os espíritos inferiores. Os outros, os espíritos de segunda ordem, os espíritos de primeira ordem, nada tem a ver com isto, a não ser porque são eles que nos ajudam para minimizar os prejuízos, os males, sempre que há merecimento e condições para tal. Mas quem se envolve com cobranças
de questões antigas, aqueles que estão por trás de dramas kármicos, são sempre espíritos inferiores, mais ou menos conscientes, mais ou menos inteligentes e poderosos, no sentido de uma força mental capaz de produzir os mais variados dramas que as criaturas vivenciam, experimentam nas suas vidas no planeta Terra, numa fase ou noutra de qualquer uma delas. Tudo se relacionando, a princípio, ao passado. Seguindo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec define a obsessão como uma influência contínua, sem tréguas, ou seja, ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Na mesma obra, o codificador deixa evidente que a obsessão consiste numa perturbação do relacionamento interpessoal, ao afirmar que ela exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que, com frequência, tem sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele, o obsessor, em precedente existência. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes, é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou, com muito mais razão, em existências anteriores. Por que com muito mais razão? Porque foram muitas existências, muitas oportunidades de vivências conflituosas, porque foram inúmeras as reencarnações prévias. Mas não é só por isto. É também porque quanto mais ao passado nós nos referimos, de qualquer um de nós, mais atrasados nós éramos. E, portanto, mais sujeitos a praticarmos ações, escolhas que eram menos condizentes com as leis de Deus, contrariando-as, de tal maneira que todas as vezes, ontem ou hoje, que nós as contrariamos, nós estamos nos envolvendo com outros seres humanos, espíritos, e que na vida futura ou logo na vida atual, as consequências poderão acontecer no âmbito da questão que nós estamos estudando, que é a obsessão. Muito bem. Muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal. Como o espírito sofre, quer fazer que os outros também sofram. Encontra uma espécie de prazer em atormentá-los, em humilhá-los, e a impaciência que a vítima demonstra o exacerba mais ainda, porque é esse o objetivo que o obsessor tem em vista, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Esses espíritos agem, não raras vezes, por ódio e por inveja do bem, o que os leva a lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Então, essa é uma questão das mais típicas e próprias de um mundo tão atrasado moralmente como ainda é a nossa querida Terra. Então, nós nos lembramos que o planeta é um grande hospital. Espíritos que não estão doentes não vivem aqui. Quando estão aqui conosco, encarnados, estão para nos ajudarem, não é? Muitas vezes isso ocorreu e ocorre hoje, mas
aqueles que estão sujeitos, direta ou indiretamente, sutil ou ostensivamente, ao drama da obsessão, é em função de que aqui é uma família imensa de bilhões de seres humanos muito imperfeitos. Daí estarmos sujeitos a este drama em graus diferentes de complexidade. E o que nós estamos vendo aqui e vamos ver no decorrer da apostila é uma visão bem simples. E eu diria com os amigos que há questões muito diferentes, complexas, graves, que envolvem muitas vezes uma humanidade inteira ou grandes coletividades distribuídas pelo planeta. Talvez tenhamos oportunidade de vermos um pouquinho melhor mais adiante, mas essa aqui é a nossa base. Então, seguindo adiante para a página seguinte, dessa forma, tomando por base relacionamentos que se degeneram no tempo e no espaço, e como estes variam ao infinito, a obsessão se tipifica e gradua conforme o nível de comprometimento dos envolvidos. Primeiro item, graus de obsessão. Então, agora nós vamos ver Kardec. As obsessões se graduam conforme a intensidade do domínio exercido pelo obsessor sobre a psique do obsidiado, a mente, a alma, o pensamento, o sentimento, o espírito. O codificador afirma que a obsessão pode variar de uma simples importunação, sem agravantes, até o domínio completo da mente do enfermo, com sensíveis consequências físicas e psíquicas. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. E agora ele lembrou para nós a relação da questão da obsessão com o nosso tema geral, que é a mediunidade. Mas esse aspecto é apenas um deles. E aqui, quanto ao que nós acabamos de ver, essa questão, não é, de que nem sempre a influência oculta ela se torna aparente. Muitas vezes o médico, o terapeuta, o familiar, a pessoa comum também, não é? Ela pode não perceber nada estranho, mas um sem número, milhões de pessoas vivem este drama. Ou por causa de perseguições de caráter um tanto mais pessoal, ou são pessoas de regiões imensas que estão vivendo processos obsessivos de grandes líderes em regiões como que escuras, trevosas, que procuram, com as suas falanges, exercerem uma influência negativa que vá, por exemplo, então, influenciar na vida de um grande número de pessoas, desde uma família a uma instituição qualquer, religiosa, filosófica, científica ou artística, né? Até
a questões envolvendo um país inteiro, ou mesmo um continente inteiro. Mas, é claro, naquela altura não se conhecia isto. Por isso, a base que nós estamos vendo vai tratar muito mais de processos obsessivos pessoais, individualizados, né? Cobranças de questões antigas que estão acontecendo agora. Essa base, ela é interessante e fundamental para nós compreendermos até o porquê das dificuldades que a Terra, que a humanidade possui, vivencia e experimenta até hoje. Mas isso nós vamos conversando aos poucos, não é? Então, seguindo essa linha de ideias, temos em O Livro dos Médiuns, é a classificação melhor conhecida: obsessão simples, fascinação e subjugação. Guardemos isto. A obsessão apresenta características diversas que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos, portanto, das consequências que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a simples, a fascinação e a subjugação. Então, vamos ver o primeiro item: obsessão simples. Presença constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar negativamente pelo pensamento o indivíduo, mais conhecida como influência espiritual. No início da obsessão simples, a ação da entidade desencarnada ocorre de forma esporádica, episódica, inoportuna e desagradável, produzindo mal-estar generalizado e inquietações ao obsidiado. Com o passar do tempo, o obsessor age de forma persistente, envolvendo o encarnado em seus fluidos negativos. É interessante nós nos lembrarmos que essa obsessão simples, ela, apesar de simples, quando tem a ver, às vezes, com um espírito só, ou poucos espíritos obsessores perante uma vítima, eu diria, qualquer, isto pode passar desapercebido. Costuma passar desapercebido do próprio que é como que a vítima, né? Da família, dos colegas de trabalho, das pessoas com quem convive, porque é algo mais sutil, mais simples. Mas a tendência é que os efeitos se façam sentir mais nitidamente com o passar do tempo, a não ser que haja tratamento do fenômeno do drama da obsessão, ou que haja uma mudança íntima, uma transformação pessoal, uma mudança de condição vibratória a partir de autoconhecimento, autoavaliação, prece, leituras edificantes. E aí, com a mudança espontânea ou sugerida daquele que é o obsidiado ou a vítima, muitas vezes, para casos simples, é o suficiente para que esses espíritos se afastem espontaneamente ou sejam afastados por amigos espirituais, porque eles podem receber essa ajuda logo, na medida que o obsidiado ganhe esse merecimento. Então, em casos mais simples, isso é mais simples mesmo, né?
mas, ao mesmo tempo, algo ainda nesse terreno pode durar uma vida inteira ou mais. Lembrando que o fenômeno que estamos estudando da obsessão tem muito a ver com a preocupação de Kardec e de todos nós com os médiuns obsidiados. Mas médiuns obsidiados, quando nós pensamos neles, isso é uma questão muito comum. Mas isso tem a ver com a vida humana, com a encarnação. Agora, esse é o momento também de nós nos lembrarmos que qualquer um pode já estar sendo obsidiado desde vidas anteriores, desde o último período na erraticidade, e o processo seguiu adiante até o presente. E dependendo do encaminhamento de tudo isto, se não houver mudança, né? Se não houver tratamento, atendimento, acolhimento, providências, o drama da obsessão também poderá seguir conosco após a morte física, após a desencarnação. Então, não pensemos que é quase sempre uma coisa muito pontual e de, vamos dizer, um tempo muito breve de existência. E isto que nós ainda estamos estudando ou nos referindo a questões da obsessão simples. Pois bem, em se tratando do médium ostensivo, alerta o Livro dos Médiuns. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso e este não se disfarça nem dissimula de forma alguma suas intenções e seu propósito de contrariar. Então, essa é uma lembrança importante, porque se o médium é um médium ostensivo, em geral, ele enxerga os espíritos no mundo espiritual. Então, pode não enxergar e ter manifestações clínicas, até eu diria, quanto aos efeitos da obsessão. Mas, se ele ora, se ele procura inventariar de onde vêm os seus sintomas, ele pode encontrar espontaneamente ele próprio, pela vidência A, B ou C, que estejam fazendo parte disto, buscar ajuda e fazer aquilo que lhe cabe em termos de mudança do teor dos pensamentos, dos sentimentos, utilizando-se das ferramentas, especialmente da oração. Pois bem, o médium reconhece a fraude. Reparem o quanto Allan Kardec quer nos dizer sobre a preocupação dele, no sentido de, olha, médium, cuide bem do que você pensa, do que você age, do que você faz, do que você escolhe, né? Porque na vivência da mediunidade, num mundo atrasado, você poderá estar às voltas com uma influência que poderá, além de trazer dificuldades pessoais no campo da vida comum, também trazer prejuízos na atividade mediúnica, que era a preocupação de Kardec. De certa maneira, quando ele estudava, como tínhamos visto antes, a questão da obsessão, era a preocupação com os médiuns, suscetíveis a essas influências ocultas ou aparentes, mas nocivas, comprometendo o êxito do trabalho mediúnico. Pois bem, o médium reconhece a fraude sem dificuldade e, como se mantém vigilante, raramente é enganado. Então, nessa frasezinha, Kardec está nos dando uma dica, né? No sentido do cuidado que temos que ter. E
ao mesmo tempo, de mecanismos de desvencilhamento quanto a uma influência que atrapalharia o desempenho de um médium qualquer dentro da sua atividade mediúnica no centro espírita. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou daqueles que nos são afeiçoados. Mas aqui nós também temos que lembrar que, às vezes, a aproximação de uma entidade equivocada, pretensiosa, que esteja desejando causar algum desfavor do trabalho mediúnico de qualquer médium, pode ser aceita, permitida por um pequeno tempo, até que este espírito, numa reunião mediúnica, seja atendido. Lembrando que o principal objetivo da mediunidade no mundo, né, dentro do movimento espírita, é a assistência a espíritos sofredores, de um modo geral, mesmo que eles estejam como que desejando algo em prejuízo de qualquer um, médium ou não. Então, isso pode ser como que uma maneira desse espírito acabar por ser atendido e beneficiado numa reunião na casa espírita. O segundo item dos 3, fascinação. O indivíduo não acredita que esteja obsidiado. Então, isto é muito comum. Muito mais comum do que nós poderíamos imaginar. E eu preciso partilhar com vocês, cuidado o microfone, por favor, colocando em modo silencioso, que é melhor. Mas médiuns com muito bom conhecimento doutrinário, médiuns bastante experientes, mesmo assim, estão sujeitos no dia a dia, por vezes, por anos ou décadas sucessivos, estarem vivendo até que a luz se faça dramas por influências negativas de espíritos que são contra o seu trabalho, mas antes, o seu trabalho mediúnico, mas antes contra as suas realizações na vida atual. São inimigos do passado. E como o trabalho mediúnico ele é um caminho do aperfeiçoamento e um caminho para a quitação das dívidas kármicas contraídas no pretérito, eles se voltam buscando criar dificuldades para o trabalho de um médium qualquer. Esse médium pode estar ao nosso lado, pode ser do nosso conhecimento, pode ser da casa espírita onde nós frequentamos, e tudo isto merece sempre muito estudo e muita dedicação para que isso não se transforme num drama maior que comprometa o trabalho do médium, o trabalho espiritual da casa espírita e, às vezes, põe a perder todo um projeto de recuperação moral de muitas pessoas ao mesmo tempo. Seguindo. Pois bem, a fascinação, desculpe, a fascinação é bem mais grave que a obsessão simples. Na prática mediúnica, caracteriza-se pela falta de percepção do médium da real identidade e intenções do comunicante, assim como da qualidade das mensagens recebidas. Lembrando do comunicante
quando há uma comunicação que é suspeita, vamos dizer assim. Mas muitas vezes não é algo no âmbito do dia a dia da casa espírita e do trabalho deste médium. Muitas vezes é algo que tem a ver com a própria vida pessoal daquele que é o médium em potencial ou daquele que é o médium que já está procurando cooperar há muito tempo nas lides espiritistas. Então, outra ideia, o médium que está livre hoje, por inúmeras razões, ele poderá estar amanhã envolvido neste drama. Portanto, a necessidade da vigilância e da oração, não só de médiuns, mas muito de dirigentes espíritas, é algo que nos acompanhará a vida inteira. Seguindo, a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. De novo, reparem, nós estamos no livro dos médiuns. Nós estamos observando Kardec procurando o estudo da obsessão em relação aos médiuns, porque era a sua, como que, obrigação de alertar, de beneficiar, de esclarecer, de alertar. Médiuns, exercício mediúnico e o drama da obsessão. Mas daqui, desta página, daqui deste tipo de conteúdo, nós temos que abrir a nossa mente para a mesma questão, não apenas para médiuns, mas para a vida deles e de quaisquer outros em relação ao dia a dia. Inclusive, na maioria do planeta, quanto a pessoas que nem ouviram falar nem de doutrina espírita, espiritismo, nem de mediunidade. Então, quando nós examinamos isto no estudo espírita, nós temos que estudar bem, conhecer direitinho, até para que, conhecendo melhor, sejamos úteis na divulgação da doutrina, que é luz para o mundo, para que essa questão da obsessão deixe de ser estudada apenas no âmbito da casa espírita. Um dia, e esse dia não tardará, nós vamos estudar isto na faculdade de medicina de uma universidade qualquer, como também de faculdades envolvendo outros profissionais, por exemplo, também na área da saúde. Por quê? Porque obsessão e patologia humana, clínica e mental, não é? Biológica e psiquiátrica, é algo que é preciso que conheçamos de perto. Por quê? Porque doenças, muitas vezes, elas não serão resolvidas ou sanadas sem que nós cuidemos, ao mesmo tempo, dos espíritos envolvidos nos dramas humanos relacionados pela medicina. Muito bem. Então, para nós fecharmos por hoje, né, o médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. De novo, obsessão e mediunidade. Obsessão e médiums. O obsessor, então, age sobre a mente do fascinado, projetando imagens e pensamentos envolventes, hipnotizantes, alimentadores de ideias fixas.
É curioso, meus amigos, que quando nós, de fora, vamos dizer, fazemos a leitura do estudo e vamos examinando um pouquinho de cada vez, muitas vezes nós olhando, né, lendo, nós ficamos pensando, como é que pode isto, né? Como é que as pessoas podem ser hipnotizadas a ponto de perderem o seu grau de liberdade de pensar e de agir e muitas vezes não se darem conta. Então, isto é muito importante por isto, porque na imensa maioria dos casos, por mais que quem esteja por perto entenda que há um problema sério em curso, muitas vezes aqueles que são as vítimas não se dão conta, ou só se darão conta mais adiante. Às vezes, depois que certas dificuldades no trabalho mediúnico e na vida pessoal já aconteceram. Pois bem, para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja muito esperto, astucioso e profundamente hipócrita, porque só pode enganar e se impor à vítima por meio da máscara que toma e de uma falsa aparência de virtude. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza, de modo que a tática deles, quase sempre, consiste em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Reparem alguns detalhes, não é? Que têm a ver com o ser humano, não é? Porque os obsessores são pessoas iguais às que nós temos do lado de cá. Só que eles, porque vivem no mundo espiritual, frequentemente passam desapercebidos, mas as suas influências não, a não ser quando há uma dificuldade do próprio envolvido de se dar conta do que está acontecendo. Pois bem, vamos deixar a questão da subjugação e outros detalhes deste tema número 3 para a semana que vem, para que tenhamos, amigos, alguns minutos para vermos algumas questões que vocês que estão participando possam trazer. Então, vamos concluindo o nosso estudo teórico por agora. Podemos interromper a gravação e nós, então, vamos ver aquilo que, de certa maneira, é importante para nós. Vivi, você pode interromper a gravação, por favor?